Fui ao hospital cuidar do meu marido, que tinha fraturado um osso. Enquanto ele dormia, a enfermeira-chefe deslizou discretamente um bilhete para a minha mão. Não venha mais. Verifique as câmaras de vigilância da noite passada. Eram 3 da manhã e o hospital distrital no coração de Lisboa estava estranhamente silencioso. O edifício, todo branco, parecia uma besta gigante adormecida. Apenas algumas luzes de presença esverdeadas no corredor e o sinal de saída de emergência na parede lançavam um brilho fraco e gelado. O cheiro a desinfetante, a ligaduras e a lençóis úmidos misturava-se com o odor corporal de doentes acamados há muito tempo. Tudo se fundia num aroma característico de hospital. Quem o cheirasse por muito tempo sentiria a cabeça pesada, com dificuldade em respirar. Eu estava encolhida numa cadeira de abrir ao lado da cama, com as costas meio encostadas à parede, meio no ar. A minha coluna doía tanto que tremia, como se alguém a estivesse a torcer, mas não me atrevia a mexer-me bruscamente. Um simples ranger da cadeira faria o homem deitado na cama franzir a testa e gemer. Era o meu marido, o Hugo. Ele estava deitado, hirto, com as 2 pernas envoltas em gesso branco, suspensas numa estrutura de tração cheia de fios, como um espécime em exibição pelo destino. O Hugo gemeu baixinho, a sua voz rouca e entrecortada. A testa estava coberta de suor e as sobrancelhas unidas numa linha escura. Levantei-me de um salto, com as pernas tão dormentes que pareciam não me pertencer. Enchi um copo com água morna, coloquei uma palhinha e aproximei-o da sua boca, sussurrando: Hugo, bebe um pouco de água para aliviar a garganta seca. Bebe devagar. Ele esforçou-se por abrir os olhos. Aqueles olhos, que antes me derretiam com a sua bondade e sensatez, estavam agora injetados de sangue, olhando para mim com uma mistura de culpa e fraqueza. Leonor, estás a ter tanto trabalho por minha causa. Fui eu que conduzi sem cuidado e acabei nisto. E ainda te obriguei a tirar uma licença para cuidares de mim. Sinto-me um inútil. Sorri-lhe de leve, tentando manter a voz normal. Não digas disparates. Somos um casal. Quem está bem ajuda quem está fraco. Agora que estás aqui, eu cuido de ti. Se um dia me acontecer alguma coisa, sei que farás o mesmo. É a nossa vida, não tens de te sentir assim. Limpei as gotas de água no canto da sua boca com um lenço de papel, mas o meu coração apertou-se profundamente. Há 3 dias, o Hugo teve um acidente de carro a caminho de casa. A polícia de trânsito concluiu que foi uma falha nos travões. O carro embateu no separador central. Ele escapou por pouco. Mas o médico, depois de ver as radiografias, suspirou e disse-me: é uma fratura grave, com compressão de um nervo. Prepare-se para a possibilidade de ele ter de usar uma cadeira de rodas durante muito tempo. Para um homem que estava a estabilizar a sua carreira, aquela frase era como uma sentença de morte. E para mim, Leonor, 32 anos, auditora de obras, foi como se alguém tivesse demolido subitamente a casa que levei quase 10 anos a construir, tijolo a tijolo. O trabalho, a casa, os planos para ter filhos, todos os projetos que tínhamos desenhado juntos. Tudo ficou em pausa numa única noite. Há 3 dias que eu mal dormia. Durante o dia, sentava-me na cadeira ao lado da cama, a vigiar o soro e os medicamentos, enquanto trabalhava no computador, respondendo a e-mails e relatórios da empresa. À noite, de 2 em 2 horas, virava-o, limpava-o e trocava o urinol, mantendo o gesso seco. Todos os nervos do meu corpo estavam esticados ao máximo, como as cordas de uma guitarra. Onde está a Marta? Perguntou o Hugo, depois de beber uns goles de água, olhando à volta do quarto. A sua voz era casual, mas o seu olhar percorreu rapidamente o espaço antes de parar na cadeira vazia do outro lado da cama. A Marta foi à casa fazer uma canja para ti. Disse que trazia amanhã para comeres e ganhares força. Eu mandei-a para casa para descansar um pouco, respondi enquanto ajustava a velocidade do soro.
A Marta era uma prima afastada do Hugo. Tinha acabado o curso e vindo da aldeia para a cidade à procura de emprego. Como ainda não tinha encontrado um quarto, estava a ficar temporariamente em nossa casa. A rapariga era um doce e muito despachada. Nestes 3 dias, foi ela que tratou da papelada. Foi buscar coisas e comprou comida. Sem a ajuda dela, eu já teria desabado. Ao pensar nisto, senti uma gratidão sincera. Não a deixes cansar-se demasiado. E tu também tens de aproveitar para dormir um pouco. Estás mais pálida que o doente, disse o Hugo com um suspiro, fechando os olhos com um tom de compaixão. Eu ia brincar com ele para aliviar o ambiente, quando a porta do quarto se abriu devagarinho. O som das rodas de um carrinho no chão de mosaico era quase inaudível. Quem entrou foi a enfermeira-chefe, a quem todos na ala chamavam Dona Irene. Teria uns 40 e poucos anos. Não era bonita e tinha sempre uma expressão impassível, o tipo de pessoa que já viu tanto da vida e da morte que nada a surpreendia. Falava pouco e agia depressa. Normalmente, não era muito conversadora com os familiares dos doentes, mas, por alguma razão, nos últimos dias, sempre que passava por mim, lançava-me um olhar demorado. Não era um olhar de desagrado, mas sim de quem está a ponderar algo. Cama 7. Mudança de medicação. A Dona Irene empurrou o carrinho para perto da cama do Hugo, falando baixo para não perturbar o quarto. Levantei-me apressadamente para lhe dar espaço. Obrigada pelo seu trabalho, Dona Irene. Ela não respondeu. Calçou as luvas e, com cuidado, levantou o lençol para verificar o gesso e o catéter. Os seus movimentos eram muito hábeis, mas o seu olhar era afiado como uma faca, passando rapidamente do rosto do Hugo para as suas pernas e, por fim, para o saco de soro. A familiar pode ir à sala das enfermeiras buscar mais 2 garrafas de soro, por favor? Esta está quase a acabar e já não tenho mais no carrinho. De repente, virou-se para mim, com uma voz que não admitia recusas. Hesitei por um momento. Normalmente, eram os auxiliares que faziam estas pequenas tarefas. Mas, ao ver a sua expressão séria, não me atrevi a questionar. Acenei com a cabeça e virei-me para a porta. Exatamente no momento em que passei por ela, senti algo pequeno e frio a ser pressionado contra a minha mão. Um pedaço de papel minúsculo, enfiado rapidamente na minha palma. A sensação aguda e fria fez-me sobressaltar, como se tivesse sido picada por uma agulha. Quase gritei. Mas, ao levantar a cabeça, vi a Dona Irene de costas, a fingir que ajeitava a almofada do Hugo. Com a outra mão escondida, fez um gesto rápido, levando o dedo indicador aos lábios em sinal de silêncio. O meu coração parou. O instinto de alguém que passa os dias a trabalhar com números e irregularidades disse-me imediatamente que algo estava muito errado. Não me virei nem parei. Apertei o papel na mão e continuei a andar pelo corredor. O corredor estava deserto àquela hora, ouvindo-se apenas o zumbido do ar-condicionado. Fui até a copa, um canto escondido onde as enfermeiras costumavam dizer, em tom de brincadeira, que as câmaras não apanhavam. A luz amarela era fraca, apenas o suficiente para ver um rosto. Encostei-me à parede e respirei fundo para que as mãos parassem de tremer. O papel estava amarrotado e úmido do suor da minha mão. Abri-o lentamente. A minha mente ainda considerava a possibilidade de ser uma receita ou um recado sem importância. Mas as palavras rabiscadas que surgiram sob a luz fizeram o meu corpo inteiro gelar. Não venha mais. Verifique as câmaras da noite passada, ele está a fingir que dorme. Eram apenas estas palavras, escritas à pressa, com a tinta ainda borrada. Para mim, foi como se tivessem despejado um balde de água gelada sobre a minha cabeça. O meu couro cabeludo ficou dormente, as palmas das mãos geladas. As palavras a fingir que dorme dançavam à minha frente. Não vir mais, por quê? Quem estava a fingir que dormia? O Hugo? Verificar as câmaras da noite passada. O que aconteceu na noite passada? Imaginem-se naquela situação.
A pessoa que eu julgava ser um marido acidentado, em risco de ficar incapacitado, por quem eu tinha deixado tudo para trás para cuidar, e de repente, à meio da noite, uma pessoa tão fria como a dona Irene coloca-me secretamente um bilhete destes na mão. Dizer que não entrei em pânico seria mentira. A minha cabeça zumbiu por um momento, e as imagens dos últimos 3 dias passaram em flashes, como uma cassete em avanço rápido. O Hugo queixava-se sempre de dores, especialmente quando eu me aproximava das suas pernas engessadas. Não me deixava ver bem a ferida, dizendo sempre que era horrível e que eu não devia olhar. O telemóvel dele, que nunca tivera código, agora passava as noites bem guardado debaixo da almofada. Se chegava uma mensagem, ele desligava o som de imediato. E a Marta? Parecia que, de cada vez que ela entrava no quarto, ele gemia mais, parecia mais fraco. Quando estávamos só os dois, por vezes eu tinha a sensação de que ele sentia menos dores, mas ele esforçava-se por fechar os olhos e suster a respiração. Até agora, eu tinha ignorado estes pormenores, pensando que eram apenas desconfianças minhas. Mas agora, sob a luz amarela e com aquelas palavras no papel, tudo se ligava como peças de um puzzle, formando uma corrente que me apertava a garganta. Fiquei parada na copa mais uns minutos, até que as unhas cravadas na palma da mão me doeram o suficiente para me trazer de volta à realidade. Não te podes desconcentrar. Eu não era apenas uma esposa, era uma auditora. Durante anos, o meu hábito foi procurar provas para qualquer anomalia, sem tirar conclusões precipitadas. Com este pensamento, rasguei o papel em pedaços minúsculos, deitei-os na sanita e puxei o autoclismo até não restar nada a flutuar. Depois, curvei-me e lavei o rosto com água fria. Ao olhar-me ao espelho, vi uma mulher com o rosto pálido e olheiras profundas por falta de sono. Mas no seu olhar, algo tinha mudado. A suavidade habitual dera lugar a um brilho frio e fino. Leonor, acalma-te. Chorar, gritar ou agredir não resolve nada agora. Precisas da verdade, disse para mim mesma em voz baixa e rouca. Abri a torneira, peguei em 2 garrafas de soro da prateleira e voltei para o quarto como se nada fosse. Assim que entrei, tentei manter uma expressão calma. Dona Irene já trouxe o soro. A dona Irene levantou a cabeça e olhou para mim. Nos seus olhos vi claramente 2 coisas: compaixão e determinação. Ela pegou nas garrafas, pendurou a nova, verificou a agulha mais uma vez e disse: como que por acaso? Esta noite deve ser calma. Aproveite para descansar um pouco. Se houver alguma coisa, nós chamamos. Agradeci com um aceno de cabeça, mas não me sentei logo. Fiquei a olhar para o Hugo durante um bom tempo. Ele continuava deitado, imóvel, de olhos fechados, com a respiração regular. Para um estranho, pareceria apenas um marido coitado, com as pernas partidas, a sofrer dores, e uma esposa dedicada e exausta ao seu lado. Mas, na minha cabeça, depois daquele bilhete, o rosto do Hugo tornou-se estranhamente desconhecido, como uma máscara muito bem pintada. Esta noite, deixa-o dormir. Amanhã veremos tudo com clareza, sussurrei, sem saber se falava com ele ou comigo mesma. Naquela noite, pela primeira vez em 3 dias, não fiquei acordada a contar cada gemido do meu marido. Deitei-me na cadeira de abrir, puxei a manta e fiquei de olhos bem abertos a olhar para o teto. Na minha mente, apenas uma frase se repetia: amanhã, custe o que custar, tenho de ver as câmaras do hospital. Na manhã seguinte, assim que os primeiros raios de sol surgiram, levantei-me para fechar a cortina e ajeitar a manta do Hugo. O meu corpo estava exausto, como se tivesse tido uma febre longa, mas a minha mente estava estranhamente lúcida. Assim que abri os olhos, as palavras do bilhete da dona Irene voltaram a aparecer-me, nítidas. Não venha mais. Verifique as câmaras da noite passada. Ele está a fingir que dorme. O Hugo continuava deitado, imóvel, de olhos fechados e lábios secos, franzindo o rosto de vez em quando, como se estivesse a sofrer. A Marta entrou com a canja,
pousou-a na mesa de cabeceira e, ao ver-me acordada, disse com um sorriso: "Bom dia, Leonor. Acabei de fazer uma canja de galinha para o Hugo, para lhe dar forças. Deves ter dormido mal esta noite, tens umas olheiras enormes." Olhei de relance para o Hugo. Os seus olhos continuavam fechados, mas os ombros tremeram ligeiramente, como se estivesse a conter um gemido. Para quem visse de fora, parecia uma família unida a superar uma adversidade. Se fosse no dia anterior, talvez eu tivesse sorrido e agradecido a Marta, sentindo o coração aquecido por ter família que se preocupava. Mas, naquela manhã, tudo o que eu via parecia distorcido, como um espelho rachado que quebra a luz em fragmentos afiados. Passei a mão pelo cabelo e esforcei-me por manter um tom de voz normal. "Obrigada, Marta. Tenho de ir à empresa um bocado. Precisam que assine uns documentos urgentes. Fica aqui a tomar conta do Hugo, por favor. Se precisares de alguma coisa, liga-me." Ao ouvir isto, o Hugo abriu ligeiramente os olhos e olhou para mim, preocupado. "Leonor, vais demorar muito?" Eu: "Sinto-me inseguro aqui sozinho. Estes dias foste tu que trataste de tudo, agora vais deixar-me com uma miúda? Que disparate é esse? A Marta tem nos ajudado tanto nestes dias. Ainda nem tivemos tempo de lhe agradecer como deve ser." Virei-me e sorri para a Marta, dando uma palmadinha na mão do Hugo, como se o estivesse a acalmar. "Vou só por umas horas. Aguenta firme. Se precisares de algo, chama uma enfermeira." Terminei de falar e inclinei-me para ajustar a estrutura de tração e os pensos nas suas costas. Os meus movimentos continuavam cuidadosos como sempre, mas no meu coração havia um vazio gelado. Antes, sempre que tocava no Hugo, pensava: "Este é o meu marido, o homem que escolhi para passar o resto da vida." Agora, outra pergunta ecoava na minha mente: será que ele está mesmo a representar para mim? Juntei apressadamente o casaco, a mala e o computador portátil. A Marta ajudou-me com a mala, sem se esquecer de me avisar: "Tem cuidado na estrada, Leonor. Volta para almoçarmos juntos, não comas fora, a comida é muito gordurosa." Acenei com a cabeça e olhei para o Hugo mais uma vez. Ele segurou a minha mão, com os olhos vermelhos, exatamente como um homem com medo de ser abandonado. "Leonor, desculpa-me. E se eu ficar incapacitado? Se te cansares, por favor, não me deixes. Não te divorcies de mim, por favor. Eu vivo por ti." Se fosse antes, eu teria chorado e garantido apressadamente: "Eu nunca te vou deixar." Mas agora senti apenas um nó na garganta. Soltei a minha mão da dele e forcei um sorriso. "Estás a pensar em disparates. Vou só ali e já volto. Fica quieto, não te mexas para não doer mais. A Marta e as enfermeiras estão aqui, ninguém te vai abandonar." Virei-lhe as costas e saí do quarto. A porta fechou-se atrás de mim. O clique suave soou aos meus ouvidos como a divisão de uma vida em duas. Em vez de ir para a saída do hospital, desci até a garagem. O espaço era amplo, mal iluminado, com um cheiro a gasolina misturado com a umidade de água estagnada. Escolhi um canto discreto, estacionei o carro junto à parede, subi os vidros e tranquei as portas. Só naquele espaço fechado me permiti soltar um longo suspiro. Peguei no telemóvel e procurei o nome Tiago TI, um colega mais novo da faculdade que agora trabalhava em segurança informática numa empresa de software. Enviei-lhe uma mensagem: "Tiago, preciso da tua ajuda para um assunto pessoal. É urgente e tem de ser absolutamente confidencial. Pago-te bem pelo trabalho." Do outro lado, a mensagem apareceu como vista em segundos, típico do meu amigo que vivia agarrado ao ecrã. "O que se passa, Leonor? Diz lá. Um dia destes pagas-me um jantar e fica tudo resolvido", respondeu o Tiago. Mordi o lábio e escrevi: "Preciso de ver as câmaras internas do Hospital de Santa Maria, ala de ortopedia, quarto 307, entre a 1h e as 3h da manhã de ontem. Vê se consegues aceder de alguma forma." Enviei a mensagem com o coração a bater descontroladamente.
Sabia que estava a fazer algo que não era correto, mas também sabia que, se não o fizesse, poderia passar o resto da vida numa incerteza terrível. Pouco depois, o Tiago ligou-me diretamente. Leonor, isso é um bico de obra. É um hospital público. O sistema de segurança não é fraco, mas não é impossível. Dá-me o nome exato do hospital, a localização, uma foto da porta do quarto, e eu tento seguir o IP interno. Mas, a sério. Leonor, tens a certeza de que queres ver? Há coisas que, uma vez vistas, não têm volta. Fiquei em silêncio por um momento. A voz do Tiago fez-me sentir como uma cliente a contratar um detetive, mas eu já não podia recuar. Disse em voz baixa: prefiro a dor de uma vez só do que viver com a dúvida para sempre. Envio-te a foto agora mesmo. Tenta ter alguma coisa ainda esta manhã, por favor. Depois do meio-dia já será tarde. Fica perto do hospital, onde tenhas bom Wi-Fi. Vou dando notícias. Se conseguir um link, envio-te para veres diretamente. Não faças o download, para não deixar rasto. Desliguei, com as mãos a tremer ligeiramente enquanto abria a câmera do telemóvel para enviar a foto da placa da ala de ortopedia. Quarto 307, que tinha tirado discretamente a caminho da garagem. Depois de enviar, liguei o computador portátil, usei o telemóvel como hotspot e encolhi-me no banco do condutor, ouvindo o zumbido do ar-condicionado do carro. O tempo passava terrivelmente devagar. Cada minuto parecia uma hora. Enquanto esperava, a minha mente começou a vasculhar memórias antigas. Lembrei-me do início da nossa relação, quando o Hugo era um homem esforçado que atravessava Lisboa de mota só para me levar o almoço, porque sabia que eu estava ocupada numa obra. Naquela altura, eu acreditava que ainda havia muitos homens sinceros no mundo. Depois de casarmos, ele abriu uma pequena empresa de fornecimento de materiais de construção e gostava de se gabar aos amigos. A minha mulher é auditora de obras. Ela é muito exigente. Se eu fizer alguma asneira, ela descobre logo. Ele costumava rir e passar a mão na minha cabeça dizendo: não te preocupes, o dinheiro fica contigo, eu só trabalho para me exibir. Naquela altura, aquelas palavras soavam tão reconfortantes. Nos últimos anos, o negócio dele tornou-se mais instável e o dinheiro que entrava em casa diminuiu. Notei que ele andava mais irritadiço, chegava tarde com cheiro a cerveja e a um tabaco estranho. Mas, sempre que eu perguntava, ele dizia: um homem tem de socializar para fazer negócios. Os projetos estão difíceis de conseguir, não me compliques a vida. Eu estava tão ocupada que, por vezes, mal tinha tempo para respirar e acabava por deixar passar. Em parte por confiar nele, em parte por pensar que uma esposa ciumenta só traria problemas ao casamento. Só hoje, sentada na garagem do hospital, agarrada ao computador como se fosse uma boia de salvação, é que percebi que, durante todo este tempo, eu estive focada nos números dos projetos e esqueci-me de analisar o homem que dormia ao meu lado. Passou uma hora, depois mais outra. Os meus olhos começaram a arder e o pescoço a ficar dorido de estar tanto tempo na mesma posição. Quando eu já pensava que o Tiago tinha desistido, o telemóvel vibrou. A mensagem apareceu: Leonor, enviei-te um link. Só funciona durante meia hora e depois bloqueia. Quando estiveres a ver, desliga o som ambiente e usa auscultadores. Mantenha calma, não faças nenhuma loucura. Estou a falar a sério. Respirei fundo, liguei os auscultadores ao computador, abri o navegador e cliquei no link. O ecrã ficou preto por uns segundos e depois a imagem apareceu. A câmera estava montada no teto, com uma visão de cima para baixo. A imagem era a preto e branco, mas nítida o suficiente. O ângulo cobria quase todo o quarto, a cama do Hugo, a cadeira onde eu costumava dormir, a porta, a mesinha. No canto esquerdo lia-se: Quarto 307, 1:58. Arrastei a barra de tempo para cerca das 2 horas da manhã.
Lembro-me que na noite anterior eu já não aguentava mais, e o Hugo insistiu para que eu fosse à casa tomar um banho e voltasse cedo no dia seguinte. A imagem era clara. Uma rapariga de cabelo apanhado, com um casaco fino. Eu, a arrumar as coisas, a inclinar-se para dizer algo ao Hugo e depois a sair. A porta fechou-se e o quarto ficou em silêncio. O Hugo continuava deitado, imóvel como um corpo. Apertei as mãos, os dedos a tremer sobre o rato do computador. No fundo, ainda havia uma réstia de esperança. Talvez a dona Irene se tivesse enganado, talvez ele se tivesse apenas mexido um pouco. Mas, menos de um minuto depois, o que eu mais temia aconteceu. O Hugo abriu os olhos, de forma rápida e lúcida, sem qualquer sinal da expressão de dor que tinha antes. Levantou a cabeça, olhou à volta do quarto e, com um movimento firme, sentou-se na cama. A sua agilidade não era, de todo, a de alguém com uma fratura grave que precisava de estar imobilizado. Eu vi claramente as suas pernas, mesmo engessadas, a levantarem-se e abaixarem-se, a rodarem de um lado para o outro. Ele até se esticou para pegar no telemóvel, que costumava esconder debaixo da almofada, e começou a escrever, com uma expressão de conforto inacreditável. Um pequeno estalido soou dentro do carro. Era a caneta que me tinha caído da mão. Mordi os lábios com tanta força que senti o gosto a sangue, mas não desviei o olhar do ecrã. Poucos minutos depois, a porta do quarto abriu-se e a Marta entrou com um saco grande, provavelmente com comida. A câmara não captava o cheiro, mas era como se eu sentisse o aroma de frango frito e cerveja a atravessar o ecrã. Assim que entrou, a Marta sorriu. Trouxe-te uma coisa boa, primo. A Leonor já foi? O Hugo, que já não gemia, riu-se, com a voz clara. Sim, acabou de sair. Meu Deus, pensei que ia morrer à fome. Há 3 dias que só como canja e sopa da Leonor. Anda cá, rápido. Ele agarrou no saco e tirou uma caixa de frango frito e algumas latas de cerveja. Com as mãos ágeis, desfiou um pedaço de frango e levou-o à boca, comendo com um apetite que em nada se parecia com o do homem que dizia não conseguir engolir nada quando eu estava lá. A Marta sentou-se na beira da cama, inclinou-se e deu-lhe uma palmadinha na perna engessada, rindo-se. Come devagar, não te engasgues. Fiquei tão preocupada contigo, mas tens de continuar a fazer o papel de doente, senão a Leonor desconfia e estraga tudo. O Hugo, enquanto mastigava, deu-lhe uma palmadinha nas costas e outra leve, no rabo, como se não soubesse que estava a ser filmado. És muito boa nisto. Sem a tua ajuda na representação, a Leonor nunca teria acreditado. Parece que ela já está a ceder. Daqui a uns dias, de certeza que aceita vender o apartamento de Alvalade. Com a venda, pagamos as dívidas e ainda nos sobram quase 800.000 euros. Dá para começar uma vida nova noutro sítio. A expressão apartamento de Alvalade ecoou na minha cabeça como uma explosão. Eram 3 com uma boa varanda que os meus pais me tinham deixado, os documentos estavam em meu nome. Quando nos casamos, concordei em que o Hugo registrasse a morada, mas sempre o considerei a minha herança, o meu último refúgio se a vida corresse mal. E, nos planos do meu marido, era apenas uma boia de salvação, uma isca para afastar a morte. A Marta não conseguiu esconder o entusiasmo. Tens a certeza de que a Leonor vai vender? Ela parece boazinha, mas também é teimosa. É por ser boazinha que é fácil de convencer, respondeu o Hugo, abrindo uma lata de cerveja e bebendo um golo. Pedi a um amigo médico para lhe falar, para a assustar com os piores cenários. Depois, fiz-me de desesperado, disse que tinha medo de ser um fardo para ela. A Leonor vai acabar por se sacrificar. Ela tem pena dos outros, mas não sabe ter pena de si mesma. Espera para ver. Quando vendermos, dou-te metade. Vamos para o Algarve ou para a Madeira, abrimos um bar e vivemos bem. Para que havemos de ficar aqui a olhar para a cara dela? Vi a Marta encostar a cabeça ao ombro dele, a voz abaixar. E as dívidas aos agiotas? Ouvi dizer
que pediste muito dinheiro emprestado. Sim, mas com o dinheiro da casa, pagamos tudo. Devo-lhes uns 200.000 euros e os juros estão a acumular. Mas assim que tivermos o dinheiro, resolve-se tudo. Não te preocupes. O importante é que a Leonor assine. A Marta ficou em silêncio por uns segundos e depois perguntou, hesitante, e quando é que te divorcias dela? Viu Hugo franzir a testa, um pouco irritado com a pergunta, mas depois forçou um sorriso para a tranquilizar. Depois de tudo resolvido. Se me divorciar agora, ela fica desconfiada e estraga os planos. Fica descansada. Entre mim e ela já não há nada. Pensa bem, que mulher aguentaria um marido incapacitado e cheio de dívidas? Mais tarde ou mais cedo, ela vai deixar-me. Nessa altura, eu serei a vítima, o abandonado. Fico com o dinheiro e contigo. Inteligente, não achas? A partir daí, não ouvi mais nada. Os auscultadores continuavam nos meus ouvidos, mas os meus lábios tinham um sabor salgado, não sei se de os morder ou de morder a língua. Tirei os auscultadores. O som da minha própria respiração ecoava no carro fechado, como se fosse de outra pessoa. Lá fora, na garagem, algumas pessoas de bata branca passavam em silêncio. Ninguém sabia que dentro de um carro pequeno, sob o hospital, uma esposa acabara de descobrir todo o plano do seu marido. Naquele momento, não chorei. Os meus olhos estavam secos, as lágrimas deviam ter fugido, assustadas com a verdade. O que senti, antes de mais, não foi dor, mas sim humilhação. Humilhação por ter sido subestimada. Humilhação por me considerar tão perspicaz, capaz de calcular cada cêntimo num projeto e ter deixado que o homem com quem partilhava a cama me transformasse numa presa fácil. Pensei no apartamento de Alvalade. Nas tardes em que o meu pai se sentava à varanda, de t-shirt velha, a beber um copo de vinho, a ver-me chegar da escola. Os seus olhos sorriam sempre. Pensei na minha mãe, que nas festas de Natal cozinhava um peru enorme e me pedia para o levar à mesa, dizendo sempre, se um dia eu não estiver cá, guarda esta casa. É a tua raiz. E essa raiz, para o Hugo, era apenas uma mercadoria para pagar dívidas a agiotas. De repente, comecei a rir, um riso seco que ecoou no carro, como se fosse de um estranho. Se alguém passasse, pensaria que eu estava louca. Mas aquele riso foi como um gatilho. A minha mente passou do pânico à lucidez. Peguei no telemóvel e enviei uma mensagem ao Tiago. Guarda esse vídeo desde o momento em que eu saí do quarto até eles acabarem de falar. O máximo que conseguires. Eu guardo uma cópia. Fico a dever-te uma grande. O Tiago respondeu de imediato. Já fiz o download e cortei o vídeo. Envio-te por outro meio. Guarda-o bem, não deixes ninguém tocar-lhe. Precisas que chame alguém? Só de ouvir fiquei furioso. Olhei para a mensagem e cerrei os lábios. Não, eu estou bem. Este assunto é meu. Eu resolvo-o. Por favor, não contes a ninguém. Depois de enviar, endireitei-me e olhei para o meu reflexo no retrovisor. O espelho mostrava uma mulher de cabelo despenteado e olhos fundos, mas o olhar já não tremia. Naquele instante, compreendi perfeitamente. A partir daquele momento, a Leonor boazinha e paciente de antigamente tinha morrido. Restava a Leonor dos números, dos balanços, das auditorias frias. A única diferença era que, desta vez, o que eu precisava de auditar não era um projeto de construção, mas sim o projeto chamado O Meu Casamento. Fiquei no carro muito tempo depois de desligar o vídeo. Não por medo, mas para organizar tudo na minha cabeça. As imagens que tinha visto já não me assustavam. Eram apenas dados, uma prova clara e irrefutável. E quando tudo se resume a dados, para mim, há sempre uma forma de os processar. Limpei o rosto, ajeitei o casaco e liguei o motor. Em vez de voltar para o quarto do hospital, como tinha prometido ao Hugo, saí da garagem e conduzi diretamente para casa. O caminho familiar parecia estranhamente diferente.
As árvores, os cafés onde eu e o Hugo costumávamos ir, a pastelaria onde eu lhe comprava o seu bolo preferido ao fim de semana, tudo passava pela janela como um filme antigo que eu estava a avançar rapidamente. Cheguei à casa. A casa estava silenciosa, sem vida. Os chinelos da Marta estavam desarrumados à entrada, o casaco do Hugo ainda pendurado no cabide, o cheiro do perfume que ele usava ainda no ar. Fiquei no meio da sala de estar por um momento e depois, lentamente, tranquei a porta. O som do clique foi suave, mas ecoou dentro de mim como uma fronteira que se fechava. A primeira coisa que fiz foi abrir o cofre no quarto. Lá dentro estavam a escritura do apartamento de Alvalade, as minhas contas a prazo e alguns documentos importantes dos meus pais. Tirei tudo e guardei numa mala grande. Depois, abri o computador e acedi à minha conta bancária online, cuja palavra passe o Hugo também conhecia. Mudei todas as palavras passe, uma a uma, do banco ao e-mail, de forma lenta e cuidadosa, a ponto de me surpreender com a minha própria frieza. Nesse momento, o telemóvel tocou. Era o Hugo. Olhei para o ecrã por uns segundos antes de atender, forçando uma voz suave. Acabei de vir a casa buscar mais umas coisas para ti. Volto já. Leonor, demoraste tanto, fiquei preocupado. A Marta disse que ainda não tinhas voltado. A voz do Hugo soava fraca, como sempre. Eu ri-me baixinho. A casa estava uma desarrumação. Estive a arrumar um pouco. Fica quieto, não te mexas. Aguenta mais um bocadinho as dores. Eu já volto. Está bem? Tenta voltar depressa. Sinto-me tão sozinho aqui, suspirou ele. Desliguei e curvei os lábios num sorriso. Se não fosse por aquele vídeo, a esta hora eu estaria a voltar a correr, preocupada com as dores dele e com a falta de jeito da Marta. Mas agora, cada palavra dele soava-me como um diálogo de um guião. Usei outro telemóvel para ligar ao Tiago. Tiago, preciso de mais uma coisa. Investiga o historial de dívidas, empréstimos e apostas do Hugo no último ano. Empresas, nomes, contas em nome dele. Vê o que consegues encontrar. O Tiago ficou em silêncio por 2 segundos e depois disse: Está bem, mas isso vai levar tempo. Suspeito que ele esteja mesmo metido com agiotas, porque há uns dias uns tipos estranhos andaram a perguntar por alguém com o mesmo nome. Vou despachar-me. Desliguei e sentei-me no sofá, encostada à parede. Só então o cansaço me atingiu. Mas, em vez de me sentir fraca, senti uma pequena chama a arder dentro de mim, um calor lento e persistente. Naquela tarde, voltei ao hospital. Assim que entrei no quarto, vi o Hugo de olhos fechados, com uma expressão de dor. A Marta estava ao lado dele, e, ao ver-me, cumprimentou-me. Já voltaste, Leonor? Acabei de lhe dar um analgésico. Ele está um pouco melhor. Está bem. Deixa-me ver. Aproximei-me e coloquei a mão na testa do Hugo. Estava quente, mas sem febre. Ele abriu os olhos e segurou a minha mão com força. Voltastes, Leonor. Dói-me tanto, não sei se aguento muito mais tempo. Olhei para aquele rosto e pela primeira vez na vida não senti pena. Senti vontade de rir. Aguenta firme. À tarde tenho de me encontrar com um advogado por causa do teu seguro de acidentes. Pediram mais uns documentos, disse eu, com a maior naturalidade possível. O Hugo sobressaltou-se, mas disfarçou rapidamente. Advogado? Por que complicar tanto? É uma seguradora grande. A burocracia é muita, respondi secamente. A Marta, que estava por perto, tremeu ligeiramente ao ouvir a palavra seguro. Eu notei, apesar de ela continuar a sorrir. Nesse momento, o Tomás, o irmão mais novo do Hugo, entrou. O Tomás era 3 anos mais novo, trabalhava como estafeta e era um rapaz simples e calado. Ao ver o irmão deitado, ficou com um ar desolado, trazendo um saco de fruta. Leonor, como está o Hugo? A mãe disse que ele estava com muitas dores. Melhorou um pouco. O médico diz que temos de continuar a vigiar. O Tomás olhou para o Hugo, com os olhos a ficarem vermelhos. Aguenta, mano.
Estamos todos preocupados contigo. O Hugo acenou com a cabeça, com a voz embargada. Eu sei. Ao ver aquela cena, senti pena do Tomás. Ele não fazia a mínima ideia de que estava a compadecer-se de um ator, uma peça de teatro montada pela ganância. Por um instante, o meu coração amoleceu. Mas depois lembrei-me do olhar lúcido do Hugo no vídeo, da sua mão a bater no rabo da Marta, da frase, quando vendermos a casa, está tudo resolvido. E toda a fraqueza dentro de mim desapareceu. À tarde, a dona Irene voltou para a ronda. Quando me viu, o seu olhar demorou-se um pouco mais em mim. Eu percebi que ela queria saber se eu já tinha visto o vídeo. Esperei que o Hugo adormecesse por causa dos medicamentos e saí para o corredor. A dona Irene estava a escrever no seu bloco. Aproximei-me e disse em voz baixa: Eu já vi, dona Irene. A caneta dela parou por um segundo. Levantou a cabeça e olhou-me nos olhos, com a voz grave. E o que vais fazer? Olhei para dentro do quarto onde o Hugo estava deitado e depois voltei a olhar para ela. Ainda não posso dizer, mas preciso que guarde segredo, pelo menos por agora. A dona Irene acenou com a cabeça, sem fazer mais perguntas. Eu sabia que ela era do tipo de pessoa que só dizia o necessário. O seu silêncio naquele momento valia mais do que 1000 conselhos. Naquela noite, quando a Marta saiu para comprar o jantar, sentei-me ao lado da cama e fingi que estava cansada, encostando a cabeça. O Hugo pensou que eu estava a dormir e suspirou. Mas eu estava acordada, a ouvir cada respiração dele, à espera do momento certo. Abri o telemóvel e li a mensagem do Tiago. Leonor, tenho os resultados preliminares. Ele pediu dinheiro emprestado a pelo menos 4 sítios diferentes, uma dívida total de quase 200.000 euros, com juros altos. Uns em nome da empresa, outros em nome pessoal. Além disso, tem um historial de apostas online e, mais tarde, em locais físicos. Os movimentos bancários também mostram transferências para redes de agiotas. Guardei tudo. Li a mensagem com uma calma surpreendente. Todas as peças se encaixavam perfeitamente. O acidente, a farsa da lesão, a casa, o seguro, as mensagens secretas, a Marta. Tudo formava agora um quadro completo. Respondi apenas: Obrigada, Tiago. Guarda tudo com cuidado, vou precisar. Naquela noite, o Hugo voltou a ligar à mãe. Ouvi a voz dela do outro lado da linha, a chorar e a queixar-se, acusando-me de não saber cuidar do marido e a insinuar que eu devia vender a casa para salvar o filho. O Hugo gemia, com a voz quase a falhar. Já falei com a Leonor, mãe. Acho que ela está a pensar nisso. Não a pressiones muito, ela tem o trabalho dela. Eu estava sentada perto, a ouvir cada palavra, com o coração indiferente. Uma família inteira, de cima a baixo, a conspirar para me pressionar a entregar a casa dos meus pais. Se não fosse por aquele vídeo, talvez eu já estivesse a chorar de culpa. Na manhã seguinte, a minha sogra, a dona Helena, veio ao hospital. Estava magra, com o rosto encovado. Assim que entrou, desatou a chorar. Meu filho, que desgraça! Se te acontece alguma coisa, como é que eu vou viver? O Hugo segurou-lhe a mão, com a voz fraca. Eu cumprimentei-a educadamente. Bom dia, minha sogra. Ela virou-se para mim, com um olhar que era uma mistura de súplica e acusação. Leonor, eu sei que tens tido muito trabalho, mas agora a única solução é vender a casa para tratar do Hugo. Não sejas tão teimosa. Se ele morrer, para que queres o dinheiro e os bens? Olhei para ela durante muito tempo. A mulher à minha frente era oficialmente a minha sogra, a pessoa que me levara ao altar e me dissera para a tratar como uma mãe. Mas agora, nos seus olhos, eu via apenas o medo de perder o filho e um cálculo frio sobre o dinheiro. Respirei fundo. Eu compreendo. Estou a pensar no assunto. Mas vender uma casa é uma decisão importante. Tenho de ver bem os papéis, verificar o contrato de seguro do Hugo para não haver problemas mais tarde. Peço-lhe que me dê mais um pouco de tempo.
A dona Helena queria dizer mais alguma coisa, mas o Tomás puxou-a discretamente pelo braço. Mãe, deixa a Leonor pensar. Ela tem andado exausta. Ela resmungou, mas não disse mais nada. Mas eu sabia que, a partir daquele dia, a pressão iria aumentar. Eles iriam insistir para que eu vendesse a casa rapidamente. O Hugo e a Marta iriam representar ainda melhor, e a minha sogra seria a carta mais forte que o Hugo usaria para jogar com a minha compaixão. Ao meio-dia, quando todos saíram para comer e ficamos só eu e o Hugo no quarto, ele puxou-me pela mão com a voz muito baixa. Leonor, já pensaste bem? Tenho medo que seja tarde demais. Olhei-o nos olhos, pela primeira vez, sem desviar o olhar. Fica descansado. Se for para vender, eu vendo. Mas tudo tem de ser claro e transparente. Não quero, no futuro, perder o dinheiro e ainda ficar com a fama de ter abandonado o marido. Nos olhos do Hugo, um brilho de alegria passou rapidamente. Ele pensou que eu tinha cedido, e eu pensei para comigo. Sim, eu vou vender, mas não da forma que tu queres. Depois daquela conversa, a atitude do Hugo para comigo mudou visivelmente. Tornou-se mais carinhoso. Segurava-me mais na mão, e o seu olhar mostrava sempre gratidão. Por vezes, até chorava ao falar do medo de ser um fardo para mim. Se fosse antes, eu teria acreditado. Mas agora, cada lágrima que ele derramava trazia-me à mente a imagem dele a comer frango frito, a beber cerveja e a bater no rabo da Marta no vídeo. Eu via-o a representar e o meu coração ficava gelado. A minha sogra vinha ao hospital quase todos os dias. Já não me repreendia como antes, adotando uma abordagem mais suave. Segurava-me na mão e dizia em voz baixa: Leonor, eu sei que gostas muito do Hugo, mas a nossa situação mudou. Faz um pequeno sacrifício. Quando ele recuperar e voltar a trabalhar, compram outra casa. Eu respondia apenas com acenos de cabeça. O Tomás, pelo contrário, cada vez que visitava o irmão, ficava em silêncio num canto a observá-lo, como se quisesse dizer alguma coisa, mas acabasse por se calar. Uma vez, quando o acompanhei à porta, ele puxou-me pelo braço e disse em voz baixa: Leonor, o Hugo anda muito estranho ultimamente. Às vezes, entro de repente e ele está imóvel como se estivesse a morrer, mas outras vezes ouço-o ao telemóvel, com a voz perfeitamente normal. Tem cuidado. Olhei para o Tomás, com o coração a acelerar. Quem visse de fora pensaria que eu estava a ser pressionada, sem ninguém do meu lado, mas afinal ainda havia quem notasse as coisas estranhas. Obrigada, Tomás. Foi tudo o que consegui dizer. Naquela noite a Marta chegou muito tarde. Quando entrou no quarto, trazia um perfume estranho. O Hugo olhou para ela rapidamente. Eu notei tudo. A Marta pousou uma taça de sopa na mesa e disse em voz baixa: Leonor, amanhã de manhã tenho de ir entregar uns currículos. Nos próximos dias, talvez não consiga vir ajudar tanto. Peço desculpa. Eu acenei com a cabeça. Claro, és jovem, tens de pensar no teu futuro. Eu e as enfermeiras estamos aqui. A Marta baixou a cabeça sem me olhar. Encolheu-se quando a mão do Hugo apertou a dela por um segundo e depois a largou. O meu olhar arrefeceu. Eu sabia que ela estava com medo. Medo que eu desconfiasse. Medo que tudo fosse descoberto. E quando as pessoas começam a ter medo, cometem erros. Naquela noite, quando o quarto ficou em silêncio, abri secretamente as mensagens que o Tiago me tinha enviado. Ele tinha compilado um ficheiro completo com todas as dívidas do Hugo, incluindo as transferências para contas associadas a jogos de azar. Havia até uma gravação de áudio que o Tiago tinha comprado a um dos agiotas. A voz do Hugo estava desesperada, prometendo arranjar o dinheiro de qualquer maneira no prazo de 2 semanas. Ao ouvir aquilo, fechei os olhos. O prazo que eles me estavam a dar para vender a casa era, na verdade, para salvar a vida do Hugo. Eu sabia que não podia agir precipitadamente. Se o Hugo descobrisse que eu sabia de tudo, poderia fazer uma loucura. Eu tinha de continuar a representar o papel da esposa disposta a sacrificar tudo pelo marido. Na manhã seguinte,
Disse a minha sogra: já pensei muito. Se vender a casa pode salvar o Hugo, eu vendo, mas preciso de tratar das coisas com o banco e com a imobiliária para conseguir um bom preço. Não quero vender à pressa e perder dinheiro. A minha sogra ficou radiante. Ainda bem, minha filha, obrigada. Se o Hugo souber, vai ficar tão contente. Ela virou-se para a cama, segurando a mão do Hugo e chorando. Meu filho, a tua mulher vai vender a casa. Aguenta. Eu não te vou deixar morrer. Ao ouvir aquilo, o Hugo pareceu ganhar novas forças, com os olhos a encherem-se de lágrimas. Leonor, salvaste-me a vida. Mesmo que eu morra, nunca me esquecerei disto. Eu sorri e baixei a cabeça. Não digas disparates, faço-o pela nossa família. Mas, no meu íntimo, uma voz fria ecoou. Sim, pela nossa família, mas não pela família que tu estás a planear. À tarde, saí do hospital mais cedo, com a desculpa de que precisava de ir à casa procurar uns documentos. A caminho, parei num escritório de advogados numa rua tranquila. O doutor Nogueira era um advogado com quem eu já tinha trabalhado num litígio de um contrato de construção. Era um pouco mais velho do que eu, calmo e muito discreto. Depois de eu lhe contar toda a história, desde o acidente e o vídeo até as dívidas, ele ficou a pensar durante muito tempo e depois disse: legalmente, se conseguirmos provar que o Hugo encenou o acidente ou mentiu sobre as lesões para obter ganhos do seguro, o caso é muito grave. Mas, por agora, não deves apresentar queixa. A estratégia deles é fazer com que vendas a casa voluntariamente. Por isso, deixa-os acreditar que o estás a fazer. Entretanto, o nosso escritório vai ajudar-te a reunir mais provas. Eu acenei com a cabeça, com as mãos a tremer ligeiramente sobre a mesa. Eu não preciso que eles sejam presos imediatamente. Só quero proteger o patrimônio dos meus pais e não quero que mais tarde me acusem de ter abandonado o meu marido. O Dr. Nogueira olhou para mim por um momento e disse em voz baixa: és mais forte do que eu pensava. Eu sorri amargamente. Não sou forte por não sentir dor, mas sim porque não me permito desabar neste momento. Naquela noite, voltei ao hospital. O Hugo, ao ver-me chegar tarde, ficou alarmado. Onde andaste? Liguei-te várias vezes e não atendeste. Fui encontrar-me com um agente imobiliário. Ele já esteve a ver a casa hoje. Há alguns interessados, mas ainda não fechamos o preço, respondi calmamente. Os olhos do Hugo brilharam. A sério? Quanto ofereceram? Cerca de 800 mil euros. Mas eu ainda não aceitei. Quero 900 mil, disse eu lentamente. Era um valor abaixo do mercado. Disse-o de propósito, para que eles não suspeitassem que eu estava a ganhar tempo. E, como esperado, o Hugo acenou, impaciente. Desde que se venda depressa, o preço logo se vê. Eu olhei para ele, sem dizer mais nada. Para mim, a pressa dele era para pagar as dívidas, não por causa da perna partida. Naquela noite, a Marta voltou a sair às escondidas. Fingi que não vi. Eu precisava que ela se ausentasse mais vezes, para que o Hugo perdesse um dos seus apoios secretos. E como eu previa, sem a Marta por perto, o Hugo ficou visivelmente inquieto. As suas dores começaram a perder o ritmo. Por vezes, esquecia-se do seu papel e sentava-se mais direito do que devia. Eu via tudo. 2 dias depois, a minha sogra voltou a insistir para que eu assinasse os papéis da venda. Usei a desculpa de que o agente imobiliário precisava de mais uns documentos originais e que demoraria mais uns dias. Ela não gostou, mas conteve-se, porque dependia de mim. O Tomás, por sua vez, estava cada vez mais calado. Uma vez, ao ajudar-me a levar umas coisas para o carro, perguntou-me de repente: Leonor, se por acaso o Hugo tiver feito alguma coisa errada, tu perdoas-lhe? Olhei-o nos olhos. O que achas, Tomás? Ele baixou a cabeça com a voz embargada. Só espero que, se ele errou, pare a tempo. Aquelas palavras fizeram o meu coração vacilar por um instante, mas depois percebi que há erros que não se resolvem apenas parando. Há coisas que, uma vez apostadas com dinheiro, honra e até vidas em jogo, não têm retorno.
Naquela noite, quando Hugo já dormia sob o efeito dos medicamentos, fui para o corredor, encostei-me à janela e olhei para o parque de estacionamento escuro. O meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem do Tiago. Leonor, os agiotas estão a ficar impacientes. Ouvi dizer que, se ele não pagar a tempo, vão ao hospital falar com ele. Tem cuidado. Suspeito que, dentro de uma semana, vai haver problemas. Apertei o telemóvel. O meu tempo estava a esgotar-se. Esta peça de teatro eu tinha de a terminar antes que aquelas pessoas entrassem em cena com violência. Voltei ao quarto e olhei para o Hugo, deitado na cama, com o rosto sereno de um inocente. Sentei-me na cadeira e sussurrei. Apenas para mim. Representas muito bem, Hugo. Mas a tua atriz principal está prestes a sair de cena. Na manhã seguinte, pedi de propósito um dia de folga para ficar no hospital. Não para cuidar do Hugo, mas para esperar pelo momento certo. Sentia-me como se estivesse no meio de uma sala escura, com a mão no interruptor, à espera do momento exato para acender a luz e expor tudo. O Hugo, ao ver-me ficar o dia todo, ficou radiante. Representou ainda melhor. Sempre que alguém entrava, ele gemia de dor, segurava a minha mão e dizia, com a voz fraca, Leonor, não me deixes, por favor, só te tenho a ti. A minha sogra sentava-se ao lado, a limpar as lágrimas. O Tomás encostava-se à porta, a observar a cena com um olhar de desconfiança. E eu, em silêncio, representava o papel da esposa dedicada, a ponto de, por vezes, me sentir assustada com a minha própria capacidade de suportar aquilo. Perto do meio-dia, a Marta voltou. Assim que entrou, olhou rapidamente à sua volta. Ao ver-me sentada, parou por um instante. Eu sorri-lhe, com calma. Já voltaste da entrevista? Sim. Disseram que me ligavam depois, gaguejou ela. O Hugo olhou para a Marta, com um ar impaciente. Eu percebi que lhes faltavam as conversas privadas de antes. Deixei que sentissem essa falta por mais um pouco. À tarde, liguei ao Dr. Nogueira. Dr. Nogueira, já fiz tudo como planeado. Os agiotas estão a começar a agir. Acho que hoje à noite ou amanhã eles vêm cá. A voz dele tornou-se grave. Já contactei a polícia. Quando me der o sinal, eles entram. Lembre-se, mantenha a calma. Não se deixe provocar. Olhei através do vidro do quarto, onde o Hugo sorria fracamente para a mãe. Respondi em voz baixa. Estou mais calma do que nunca. Desliguei e guardei o telemóvel. Já não sentia medo, apenas a certeza de que estava na hora de encerrar o assunto. Por volta das 7 da noite, quando as visitas começaram a diminuir e a minha sogra se preparava para ir embora, o Hugo segurou a minha mão com força. Leonor, como estão as coisas da venda da casa? Olhei-o nos olhos. Amanhã à tarde, o comprador marcou no notário para dar o sinal. Se tudo correr bem, em 3 dias assinamos a escritura. Os olhos do Hugo brilharam, e a minha sogra também ficou aliviada. Ainda bem, minha filha, fico mais descansada. O Tomás ficou em silêncio por um momento e depois perguntou, Leonor, tens a certeza de que não há nenhum problema? Eu acenei com a cabeça. Não te preocupes, Tomás. Por volta das 8 da noite, quando o quarto acabara de ficar em silêncio depois da ronda de medicação, a porta foi aberta de repente com força. 3 homens desconhecidos entraram. Não pareciam familiares de doentes. O olhar era frio, os ombros largos, e a sua presença encheu o quarto de tensão. O que ia à frente olhou em volta e depois diretamente para o Hugo. Senhor, Hugo, viemos visitá-lo. O Hugo empalideceu por um instante e depois começou a gemer. Quem são vocês? O que fazem aqui? Eu estou gravemente ferido. A minha mulher está prestes a vender a casa para vos pagar. A minha sogra levantou-se, assustada. Quem são vocês? Isto é um hospital, não é lugar para arruaças. Um deles riu-se. Viemos só visitar um conhecido, não se preocupe. O olhar deles fixou-se em mim. Dei um passo à frente. Calma. Se procuram o meu marido, digam o que querem. Eu sou a mulher dele. O homem ergueu uma sobrancelha.
Então a senhora é a esposa? Melhor ainda, o seu marido deve-nos quase 200.000 euros, sem contar com os juros. Ele prometeu arranjar o dinheiro em 2 semanas. O prazo está quase a acabar, só queremos uma resposta clara. Quando é que pagam? O quarto mergulhou num silêncio mortal. A minha sogra tremia, olhando para o Hugo. Hugo, deves tanto dinheiro a esta gente? Por que não me disseste? O Hugo gaguejou, a suar. Foi só um empréstimo para o negócio. Leonor, diz-lhes que vamos ter o dinheiro. Eu olhei para o Hugo, com a voz fria. Fica descansado, o dinheiro vai aparecer, mas não da venda da minha casa. Todos ficaram em silêncio. Os 3 homens olharam para mim, com um ar ameaçador. O que quer dizer com isso? Peguei no telemóvel, cliquei num botão e o ecrã da televisão do quarto iluminou-se com as imagens da câmara de vigilância daquela noite. As imagens eram nítidas. O Hugo a sentar-se, a pegar no telemóvel, a comer frango, a beber cerveja. A Marta sentada ao lado dele. As conversas sobre a venda da casa, sobre a dívida, sobre como me enganar, ecoaram claramente no quarto silencioso. A minha sogra gritou: Meu Deus, o que é isto? Hugo, o que é que andaste a fazer? O Tomás ficou petrificado. A Marta, pálida, encolheu-se contra a parede. E o Hugo já não conseguia gemer. Sentou-se de repente em pânico, a perna partida a bater com força na cama. Leonor, deixa-me explicar. Isto é um mal-entendido. Mal-entendido? Ri-me amargamente. Um mal-entendido sobre fingires uma fratura para me enganar a vender a casa, ou um mal-entendido sobre tu e a Marta planearem usar o meu dinheiro para pagar as tuas dívidas? Os 3 agiotas olharam uns para os outros. O líder acenou com a cabeça e sorriu. Bem, não sabia que o Sr. Hugo era tão corajoso. Virei-me para eles. O dinheiro que ele vos deve é de apostas e empréstimos. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas já falei com o meu advogado e com a polícia. Todas as provas foram enviadas. Se causarem mais problemas aqui, não será só ele a sair prejudicado. O homem olhou para mim durante muito tempo e depois riu-se. Está bem, não nos metemos nos assuntos da sua família. Mas, Sr. Hugo, a dívida conosco continua a existir. Esta é a última oportunidade que lhe damos. Eles viraram-se e saíram, sem mais uma palavra. O quarto ficou mergulhado num silêncio pesado. A minha sogra chorava, batendo no peito do Hugo. Destruíste a minha vida, meu filho. O que fizeste para chegares a este ponto? O Tomás olhou para o Hugo, com um olhar cheio de desilusão. Tu, por dinheiro, enganaste a tua mulher, a tua mãe? A Marta, a tremer, ajoelhou-se. Leonor, eu errei. Fui enganada pelo Hugo. Não sabia que as coisas iam chegar a este ponto. O Hugo olhou para mim, o seu olhar revelando finalmente a sua verdadeira natureza, medo e desespero. Leonor, peço-te, não me deixes. Eu errei, a sério. Olhei para ele durante muito tempo. Já não sentia raiva nem a dor do início. Apenas um cansaço profundo. Não erraste comigo apenas uma vez. Erraste comigo desde o momento em que escolheste mentir. A partir do momento em que colocaste a casa dos meus pais no teu jogo de apostas, entre nós já não há nada a salvar. Virei-me para minha sogra com a voz calma. Minha sogra, dediquei-me a esta família, mas a partir de hoje já não sou sua nora. A minha sogra ficou paralisada, sentando-se na cadeira. Olhei para o Tomás. Desculpa por não ter conseguido manter a boa imagem do teu irmão. O Tomás ficou em silêncio, com os olhos vermelhos. Depois, virei-me e saí. Atrás de mim, ouvi choro, gritos, gemidos, mas os meus passos não pararam. A peça de teatro do Hugo tinha terminado. A minha vida, desta vez, seria eu a escrever, L.A. Saí do hospital naquela noite. O vento frio cortava a pele. As luzes da rua desenhavam longas faixas amarelas no asfalto molhado. Pela primeira vez em muitos anos, caminhei pela cidade sem sentir que pertencia a algum lugar. Antes, para onde quer que eu fosse, tinha sempre um lugar para voltar, a que chamava casa.
Agora, essa casa tinha se transformado numa ferida. Voltei para a casa que os meus pais me deixaram. A casa que por pouco não foi trocada pelas apostas sujas do Hugo. A porta fechou-se atrás de mim. Encostei-me à parede e deslizei até ao chão, cobrindo o rosto com as mãos. No hospital, fui forte. Aqui, deixei-me ser fraca. As minhas lágrimas caíram, não por ainda amar o Hugo, mas por pena de mim mesma, pelos anos de estupidez que tinham passado. Na manhã seguinte, acordei muito cedo e liguei ao Dr. Nogueira. Disse-lhe com firmeza: ajude-me a finalizar o processo de divórcio o mais depressa possível. Não quero mais um dia disto. O Dr. Nogueira ficou em silêncio por um momento e depois respondeu: fique descansada. Com todas estas provas, o divórcio e a partilha de bens serão muito claros. Não terá de assumir nenhuma das dívidas dele. Eu acenei com a cabeça, embora ele não pudesse ver. O que eu precisava agora não era de uma vitória no papel, mas de uma fronteira clara para sair da vida do Hugo. Ao meio-dia, o Tomás apareceu em minha casa. Ficou muito tempo em frente ao portão antes de tocar a campainha. Quando abri, ele baixou a cabeça. Leonor, peço-te desculpa. Eu não sabia que o Hugo era assim. Se soubesse. Olhei para o Tomás com uma mistura de tristeza e compaixão. Não te culpo, Tomás. A culpa não é tua, é dele. O Tomás hesitou. A mãe passou a noite no hospital a chorar. Está arrependida de te ter pressionado tantas vezes. Hoje de manhã, pediu-me para vir pedir-te desculpa. Fiquei em silêncio por um momento. Pensei no rosto sofrido da minha sogra no dia anterior. Não conseguia odiá-la completamente. Ela não era má, apenas cega pelo amor ao filho. Diz a tua mãe que não lhe guardo rancor, mas que a situação entre mim e o Hugo já não pode ser mudada. O Tomás limpou os olhos com a manga. Só espero que no futuro encontres a paz. Eu também espero, Tomás. Depois daquele dia, não voltei mais ao hospital. Deixei todos os procedimentos legais a cargo do advogado. Não queria ver o Hugo mais nenhuma vez, não queria ouvir mais nenhuma explicação daquele homem. O que precisava de entender, já tinha entendido. Uma semana depois, recebi uma chamada de um número desconhecido. Era a minha sogra. Leonor, peço-te desculpa. Eu errei. Confiei no meu filho e fiz-te sofrer. Só agora percebo que a pessoa que mais sofreu foste tu. A voz dela tremia, a respiração ofegante. Fiquei em silêncio durante muito tempo antes de responder. Minha sogra, não a culpo, mas não posso voltar atrás. Estou muito cansada. Do outro lado da linha, a voz dela embargou-se e só se ouviu um choro baixo. Desliguei, com o coração pesado. Havia dores que não vinham do ódio, mas da impossibilidade de voltar atrás. No dia do julgamento, o Hugo foi levado sob custódia. Estava muito mais magro, o rosto sem o ar arrogante de antes. Ao ver-me, os seus olhos brilharam com uma réstia de esperança. Leonor, eu sei que errei. Pede ao juiz para me dar uma oportunidade. Eu não olhei para ele. Olhei diretamente para o juiz e li a minha declaração com uma voz calma. Cada palavra era como uma faca a cortar o que restava entre mim e o Hugo. A sentença de divórcio foi proferida rapidamente. A nossa relação matrimonial estava oficialmente terminada perante a lei. Eu não tinha de assumir nenhuma dívida. A casa continuava a ser minha. O resto da vida do Hugo já não me dizia respeito. Ao sair do tribunal, respirei fundo. O céu estava muito azul naquele dia, tão azul que me fez sorrir. Afinal, o céu ainda estava lá. Eu é que, durante todos aqueles anos, me tinha esquecido de levantar a cabeça para o ver. Um mês depois, mudei de casa. Não por medo das memórias, mas porque queria recomeçar noutro lugar. Pedi transferência para uma nova filial da empresa. O trabalho intenso não me deixava muito tempo para pensar no passado. Uma tarde, ao sair do trabalho, encontrei a Marta à porta de um supermercado. Estava muito mais magra, o rosto sem a maquilhagem de antes. Ao ver-me, ficou paralisada. Leonor, eu acenei com a cabeça, sem surpresa.
Peço-te desculpa. Não espero que me perdoes. Só quero dizer que errei mesmo. Olhei para a Marta, sem ressentimento. O que eu tinha passado já ultrapassava o limite do ódio. És jovem. Erraste uma vez. Pagaste o preço. Que te sirva de lição para não errares mais. A Marta desatou a chorar, acenando com a cabeça repetidamente. Fui-me embora sem olhar para trás. Para mim, a Marta já fazia parte do passado. Naquela noite, sentei-me sozinha na varanda do meu novo apartamento, a beber um chá quente e a ver os carros a diminuírem na rua. O vento soprava suavemente. O meu coração estava estranhamente calmo. Sem a dor aguda, sem o ressentimento, sem a culpa. Apenas um vazio leve, como o céu depois de uma tempestade. Eu sabia que ainda não estava completamente recuperada, mas também sabia que estava no caminho certo. A vida é dura, mas também é justa. Tirou-me um marido, mas devolveu-me a mim mesma, uma pessoa muito mais lúcida e forte do que antes. Depois do encontro casual com a Marta, pensei que o meu coração já estava suficientemente sereno para não se deixar abalar por mais nenhuma onda do passado. Mas a vida raramente nos deixa em paz tão facilmente. Uma manhã de segunda-feira, assim que cheguei ao escritório, a recepcionista disse-me que alguém queria ver-me, da família do meu ex-marido. O meu coração falhou uma batida. Um mau pressentimento percorreu-me. A pessoa à porta do meu escritório era a minha ex-sogra. Estava muito mais magra do que da última vez que a vira. O cabelo quase todo branco, as costas curvadas e os olhos, já enrugados, mostravam um cansaço ainda mais profundo. Ao ver-me, pareceu querer dizer algo, mas hesitou. Por fim disse: Leonor, posso falar contigo um bocadinho? Fiquei em silêncio por uns segundos e depois acenei com a cabeça. Já não sentia raiva dela, mas também já não sentia a proximidade para a tratar por minha sogra. Sentámo-nos num pequeno café em frente ao escritório. Ela apertava uma mala de tecido desbotada nas mãos, com a voz a tremer. O Hugo vai ser transferido para outra prisão para investigarem melhor as dívidas. Dizem que a pena dele pode aumentar. Eu olhei para a mesa de madeira, sem responder. Estes dias, ele não para de pedir para te ver. Diz que só precisa de falar contigo mais uma vez antes de ser transferido. Eu sei que não tenho o direito de te pedir isto, mas sou mãe dele, não consigo evitar. Ela baixou a cabeça. Na sua voz, já não havia a exigência de antigamente, apenas o desamparo amargo de uma mãe que vê o filho a afundar-se sem poder fazer nada. O médico diz que ele está muito debilitado e mentalmente também não está bem. Tenho medo que ele faça alguma asneira. Ao ouvir isto, o meu coração apertou-se. Por mais que o Hugo me tivesse magoado, eu não queria que ele chegasse a esse extremo. Fiquei em silêncio por muito tempo e, por fim, disse lentamente: Eu vou vê-lo uma vez, mas só uma vez. Os olhos da minha ex-sogra iluminaram-se. Juntou as mãos em frente ao peito. Agradeço-te muito, do fundo do coração. 2 dias depois, fui ao estabelecimento prisional. O portão de ferro fechou-se atrás de mim com um som metálico e pesado. Na pequena sala de visitas, sentei-me em frente ao Hugo, separados por um vidro grosso. Ele estava esquelético, com os olhos fundos. Ao ver-me, pareceu não acreditar. Leonor, vieste mesmo? Acenei com a cabeça, com a voz calma. Disseste que querias ver-me, eu vim. O que tens para dizer? Diz depressa. O Hugo baixou a cabeça, os ombros a tremer. Depois, levantou o rosto, com os olhos vermelhos. Eu sei que não tenho desculpa para nada. Só quero pedir-te desculpa. Estraguei a tua vida. Olhei-o nos olhos, sem raiva, sem amargura, apenas com um cansaço profundo. O teu pedido de desculpas agora muda alguma coisa. Ele abanou a cabeça, as lágrimas a caírem. Não muda nada. Mas se não o dissesse, acho que não conseguiria aguentar os anos que me restam. Fiquei em silêncio por muito tempo.
Naquele momento, percebi que o homem à minha frente já não era o Hugo que eu um dia amei, nem o mentiroso dos vídeos. Era apenas um homem derrotado, completamente exposto às consequências dos seus atos. Leonor, se pudesse voltar atrás, preferia nunca te ter conhecido a ter te conhecido e magoado tanto. Eu sorri levemente, um sorriso amargo de aceitação tardia. Se nunca nos tivéssemos conhecido, talvez eu nunca soubesse o que é confiar na pessoa errada, nem o que é levantar-me depois de cair. Deste-me uma lição muito cara, mas eu já a paguei. O resto és tu que tens de suportar. O Hugo olhou para mim fixamente, como se quisesse gravar a minha imagem para sempre. A sua voz estava rouca. Leonor, vais ficar bem, não vais? Com toda a certeza, respondi secamente. Levantei-me, coloquei a mão no vidro e disse a minha última frase. Vamos acabar aqui, Hugo. Já não te odeio, mas também não posso voltar atrás. Ele também colocou a mão do outro lado do vidro. As nossas mãos a tocarem-se através de uma distância intransponível. Virei-me e fui-me embora, com o coração leve. Ao sair do portão da prisão, o sol da tarde aqueceu-me o rosto. Senti que tinha fechado completamente um capítulo da minha vida. O tempo que se seguiu foi calmo. O trabalho estabilizou. Fui promovida a um novo cargo, com mais pressão, mas também mais gratificante. O Tomás, de vez em quando, ligava-me para saber como eu estava. Contou-me que a mãe dele estava muito fraca, a saúde a piorar. Pedi-lhe apenas que cuidasse dela por mim. Eu não tinha coragem de voltar ao passado mais uma vez. Uma noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Leonor, sou a Marta. Acabei de assinar um contrato de trabalho noutra cidade. Antes de ir, só queria agradecer-te por não me teres levado ao fundo do poço. Olhei para a mensagem durante muito tempo e depois respondi. Vive com decência, Marta. É o suficiente. Guardei o telemóvel, com o coração em paz. Cada um tem de seguir o seu próprio caminho. Eu já não tinha a responsabilidade de carregar os fardos de mais ninguém. Naquela noite, na varanda do meu apartamento, olhei para as luzes da cidade. A luz de milhares de janelas refletia-se no céu escuro como estrelas artificiais. Percebi que, por mais escura que a vida seja, há sempre uma luz. Basta estarmos dispostos a abrir os olhos para a ver. Eu tinha vivido nos erros de outra pessoa, mas a partir de agora, viveria nas minhas próprias escolhas. Depois do encontro com o Hugo na prisão, senti como se tivesse fechado uma porta muito pesada. As noites de insônia tornaram-se mais raras e as dores no peito menos frequentes. Comecei a habituar-me ao novo ritmo de vida de uma mulher solteira, livre, mas também solitária. De manhã, ia para o trabalho. À noite, voltava para casa. Ao fim de semana, por vezes, tomava um café com colegas. A vida passava sem grandes dramas, mas também sem grandes ilusões. Numa tarde de chuva, quando saía do escritório, o Tomás ligou-me. A sua voz estava embargada. Leonor, a mãe está muito fraca. O médico diz que é uma questão de dias. Ela não para de chamar por ti. Podes vir vê-la um bocadinho? Segurei o telemóvel durante muito tempo sem responder. Lá fora, a chuva caía com força. Tinha dito a mim mesma que não voltaria atrás, mas entre a razão e a compaixão, eu continuava a ser a mais fraca. Manda-me a morada. Eu vou. O hospital tinha o mesmo cheiro familiar a desinfetante. Quando entrei no quarto, a minha ex-sogra estava deitada, imóvel, o rosto encovado, a respiração fraca. O Tomás estava ao lado dela, segurando-lhe a mão. Ao ver-me, levantou-se. Leonor. Acenei com a cabeça e aproximei-me. A minha ex-sogra abriu os olhos com dificuldade. Ao ver-me, o seu olhar iluminou-se um pouco. Leonor, vieste? Inclinei-me e peguei na sua mão magra. A mão que tantas vezes me tinha apontado, agora fria e trêmula. Sim, estou aqui. As lágrimas dela correram-lhe pelo rosto. Eu errei tanto contigo. Passei a vida a pensar só no meu filho, não vi o que ele era e deixei-te sofrer. Apertei-lhe a mão de leve.
Já passou, eu não a culpo. Ela chorou, o peito a subir e a descer com dificuldade. Não espero que me perdoes. Só espero que, na próxima vida, se nos encontrarmos, não sejas a minha nora. Que eu possa ser uma estranha e tratar-te com a decência que mereces. Aquelas palavras foram como uma faca no meu coração. Baixei a cabeça, as lágrimas a caírem sobre a sua mão seca. Nesta vida, já pagamos as nossas dívidas. Descanse em paz. Ela acenou com a cabeça, a respiração a abrandar. Pouco depois, o monitor cardíaco mostrou uma linha contínua. O Tomás desatou a chorar. Eu fiquei ali, em silêncio, com o coração vazio. Não senti a mesma dor de quando perdi os meus pais. Apenas uma tristeza profunda, como se tivesse fechado o último capítulo de uma ligação que tinha chegado ao fim. O funeral foi simples. Estive presente, como uma última nora a cumprir o seu dever. Os familiares olhavam para mim de várias maneiras, com curiosidade, pena, constrangimento. Não me importei. Fiz o que a minha consciência me ditou. O Hugo não pôde vir. Depois do funeral, o Tomás acompanhou-me ao carro. Leonor, nunca vou conseguir agradecer-te o suficiente. Coloquei a mão no ombro dele. Vive com decência, Tomás. É o suficiente. Ao voltar para casa, fechei a porta e encostei-me à parede. Pela primeira vez em muito tempo, chorei em voz alta. Não pelo Hugo, não pela minha ex-sogra, mas por uma parte dolorosa da minha vida que tinha acabado de se fechar. Chorei pela pessoa que eu fora. Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho. Fui encarregada de um grande projeto, com viagens constantes. A vida agitada não me deixava tempo para pensar. Percebi que era muito mais forte do que pensava. Numa viagem de trabalho, num jantar com um cliente, conheci o Henrique, o engenheiro-chefe da empresa deles. Era um homem calmo, de olhar sereno. Falamos de trabalho, da vida, da família. Ao acompanhar-me ao carro, ele sorriu. Gostei muito de conversar consigo. Se não se importar, da próxima vez que vier, convido-a para um café. Fiquei um pouco surpreendida, mas acenei com a cabeça. Sim, no caminho para o hotel, percebi que o meu coração já não estava tão fechado. Já não tinha medo de conhecer um homem novo, nem sentia a pressão de ter de amar ou evitar. Deixei que as coisas acontecessem naturalmente. Naquela noite, olhei-me ao espelho. A mulher no espelho já não tinha a tristeza de antes. Tinha um olhar calmo, experiente e seguro. Sorri, um sorriso que não via no meu rosto há anos. A minha vida tinha perdido muito, um casamento, um lar, uma confiança. Mas eu tinha me recuperado a mim mesma, uma pessoa que já não vivia com medo e dependência. E eu sabia que à minha frente um novo caminho se abria, silenciosamente, com esperança. Depois daquela viagem, eu e o Henrique mantivemos o contato. Eram principalmente mensagens sobre o trabalho. Tudo fluía com uma leveza que me fazia sentir que já não estava sozinha. Num fim de semana, o Henrique convidou-me para um café. Encontramo-nos num pequeno café com uma esplanada à sombra. Falamos de coisas triviais. A certa altura, ele perguntou em voz baixa: "Vive sozinha há muito tempo?" "Divorciei-me há pouco mais de um ano", respondi. Ele acenou com a cabeça. Eu também passei por um divórcio. Casei-me cedo. A minha mulher faleceu num acidente de viação há 4 anos. Desde então, vivo para o trabalho. Pela primeira vez, vi nos seus olhos uma tristeza profunda, mas serena. Percebi por que é que ele não tinha pressa. A partir desse dia, o Henrique começou a visitar-me ocasionalmente. Trazia fruta ou apenas um copo de leite quente à noite. A sua presença era discreta e respeitosa, o que me dava segurança. Um dia, o Tomás ligou-me com uma notícia que me deixou paralisada. O Hugo tinha tido um AVC na prisão e estava nos cuidados intensivos. Fiquei em silêncio por muito tempo. Uma parte de mim queria ignorar. Outra lembrava-me dos anos em que o chamei de marido. Por fim, suspirei. "Onde é o hospital?" "Vou lá um bocado." Desta vez, fui como uma pessoa do passado a visitar uma parte do passado.
O Hugo estava deitado na cama, metade do rosto paralisado. Ao ver-me, os seus olhos arregalaram-se, os lábios tremeram, mas não conseguiu falar. O Tomás disse-me que ele tinha sobrevivido, mas que provavelmente ficaria com metade do corpo paralisado. Olhei para o Hugo, sem sentir dor, apenas uma compaixão tênue, como se visse um estranho a pagar pelas suas escolhas. Aproximei-me e disse-lhe: Hugo, vive o resto da tua vida da melhor forma que conseguires. O passado entre nós, já não o odeio, mas também não posso voltar atrás. Não te agarres mais a ele. Uma lágrima escorreu do seu olho. Não sei se era de arrependimento ou de medo, e já não me importava. Ao sair do hospital, senti-me estranhamente leve. Naquela noite, o Henrique esperava por mim em frente ao meu prédio. Está cansada? Perguntou ele. Acenei com a cabeça. Ele abriu a porta do carro, ligou o aquecimento e conduziu em silêncio. Aquele silêncio deu-me segurança. Quando chegamos, ele disse: Se precisar de alguém para conversar, eu estou aqui. Olhei para ele. O seu rosto era bondoso e firme. Pela primeira vez em muitos anos, o meu coração tremeu, não de dor, mas de um calor genuíno. Obrigada, Henrique, disse eu em voz baixa. Nos dias seguintes, organizei a minha vida. Levei as cinzas da minha ex-sogra para a sua terra natal, como o Tomás desejava. Acendi uma última vela por ela. A caminho de casa, enviei uma mensagem ao Henrique. Já estou melhor. Ele respondeu rapidamente. Ainda bem. Quando estiver livre, convido-a para jantar. Olhei para a mensagem e sorri. Senti-me forte o suficiente para dar mais um passo, não para esquecer o passado, mas para não deixar que ele me prendesse. A vida continuou. Eu e o Henrique não nos apressamos. Estávamos simplesmente presentes na vida um do outro. Eu encontrei uma paz que não era a ausência de problemas, mas a força para os enfrentar. Uma manhã, o Tomás ligou-me novamente. A sua voz estava diferente. Leonor, o Hugo, não resistiu. Fiquei em silêncio junto à janela. Eu sabia que este dia chegaria, mas o meu coração ainda falhou uma batida. Quando foi? Perguntei. Esta madrugada. O AVC piorou. Não chorei. Senti apenas um vazio, como se estivesse diante de um túmulo para o qual já me preparava há muito tempo. Vens vê-lo uma última vez? Perguntou Tomás. Sim, vou. Fui. Não como ex-mulher, mas como alguém que partilhou um pedaço da vida com ele. O funeral foi pequeno. O Henrique estava lá fora, à minha espera. A sua presença silenciosa acalmou-me. Está bem? Perguntou ele. Sim, apenas a fechar mais uma porta. Depois do funeral do Hugo, tudo se fechou verdadeiramente. O Tomás mudou-se para a sua terra natal. Desejei-lhe felicidades. Algum tempo depois, o Henrique levou-me a conhecer a mãe dele. Era uma mulher bondosa que me acolheu com um sorriso. A filha já passou por muito. Aqui, sinta-se em casa. Aquelas palavras simples fizeram-me sentir as lágrimas nos olhos. Numa noite, o Henrique deu-me uma pequena caixa. Leonor, não lhe prometo uma vida perfeita, mas prometo não a enganar, não a abandonar e estar ao seu lado. Se um dia estiver pronta para dar mais um passo, quero ser eu essa pessoa. Dentro da caixa havia um anel simples. Segurei-o, sentindo uma confiança lenta e firme a crescer dentro de mim. Dê-me um pouco mais de tempo, pedi eu. Não por não confiar em si, mas porque quero dar este passo de forma completa. Ele sorriu. Eu espero. O tempo passou. O Tomás abriu uma pequena oficina na sua aldeia. Eu visitei-o, feliz por vê-lo recomeçar. Numa noite, antes de me deixar em casa, tirei a pequena caixa da mala. Henrique, não posso prometer que nunca vamos discutir, nem que serei a esposa perfeita. Mas sei que, se não avançar hoje, talvez passe o resto da vida com medo. E eu não quero mais isso. Ele olhou para mim, os olhos a brilharem, pegou no anel e colocou-o no meu dedo. Encaixou-se perfeitamente. Case-se comigo à sua maneira, Leonor. O resto, o tempo dirá.
O nosso casamento foi pequeno com as pessoas mais próximas. A mãe do Henrique segurou-me na mão. A partir de agora, viva em paz. O que passou, ficou para trás. Vestida com um vestido branco simples, lembrei-me da mulher que eu fora, caída num hospital. Percebi que o caminho para a paz não é esquecer, mas sim enfrentar as feridas e continuar a andar, sem tremer. Começamos a nossa vida juntos numa pequena casa, todas as noites. Havia uma luz amarela na janela, o som de pratos na cozinha e alguém à minha espera. Era o suficiente. Por vezes, ainda sonho com o Hugo, mas ele passa por mim como um estranho. Acordo e sinto-me em paz. Numa manhã, enquanto tomava o meu chá na varanda, o Henrique colocou a mão no meu ombro. Leonor, estou-lhe grato por ter sido forte o suficiente para chegar até aqui. Segurei a sua mão. E eu estou-lhe grata por ter esperado. Olhámo-nos, sem precisar de mais palavras. A vida tem perdas que não podem ser substituídas. Mas, em troca, aprendi o valor da decência e da confiança na pessoa certa, no momento certo. Se naquele dia eu não tivesse visto aquele vídeo, talvez ainda vivesse numa mentira, e se não tivesse tido a coragem de largar o passado, nunca teria este presente. A felicidade não é nunca ter caído. É, depois de cair, ainda ter a coragem de acreditar, de viver e de amar outra vez, com um coração que já conheceu a dor, mas que já não guarda rancor.